Olá, muito obrigado a você que está comigo para mais uma videoaula na disciplina de História para o nono ano. Desejo do meu coração que neste dia de hoje você esteja bem. Quero hoje apresentar o conteúdo Movimentos Sociais, Negros, Indígenas e Mulheres. Então, que esta apresentação desta aula de hoje possa contribuir para você entender melhor este conteúdo. Então, te desejo uma boa aula nesta oportunidade. História, nono ano, movimentos sociais, negros, indígenas e mulheres. Nós iniciamos este vídeo, este capítulo, mostrando a fonte 1. No dia 25 de outubro de 1927, pela Lei Estadual de número 660, as mulheres brasileiras puderam, pela primeira vez, no Rio Grande do Norte, ter reconhecido o direito de votar e serem votadas. Nós temos aí no artigo 77, uma conquista feminina. Temos aí a fonte 2, vai mostrar primeiras eleitoras do Brasil, Rio Grande do Norte, foto de 1928. Lembramos que a lei é de 23 de outubro de 1927, e no ano seguinte temos essas mulheres posando para essa foto. Nós veremos aqui a relação da fonte 1 com a fonte 2. Então, vamos, que ao lado nós temos aqui quem forma a fonte 1. Eu fiz uma introdução, uma leitura. E a fonte 2, o que forma? A fonte 2 complementa, nega ou relativiza o conteúdo da fonte 1. Justifique. Fácil agora, né? Vamos lá para o primeiro tópico deste capítulo: os negros no pós-abolição. No 8º ano, nós trabalhamos a questão dos escravizados, as suas lutas pela abolição. E essas lutas foram de diversas formas, dentre elas a resistência cultural, revoltas, quilombos, entre outras, né? E tivemos a influência de abolicionistas como o engenheiro André Rebouças, poeta Luiz Gama, o escritor Joaquim Nabuco e seus aliados na sociedade civil, homens que defenderam a causa abolicionista, traziam as ideias liberais da Europa. E vai acontecer a assinatura da Lei Áurea, que declarou extinta a escravidão no Brasil em 13 de maio de 1888. Aí houve muita comemoração, muita festa, missas e comícios, e reuniu multidões. Agora vamos lidar com o mundo do trabalho. Como foi a relação dos seus antigos senhores, como é que vai se comportar a sociedade, como vai ser a forma de sobrevivência desses escravos que estavam agora forros, libertos. Então, passadas as comemorações, os libertos procuravam se firmar socialmente como pessoas livres. Vai começar as lutas, né? Nas áreas rurais, negociaram com seus senhores sua permanência nas fazendas, e, é claro, em troca de salário, pagamento e do direito de ter sua própria roça e um tratamento digno. E aconteceu que o tratamento dispensado a eles continuava sendo o mesmo quando eram escravizados, né? E aí os libertos foram procurar ocupar terras abandonadas, onde eles puderam cultivar mandioca, criar animais e viver da forma mais simples possível. Outros, no entanto,
se mudaram para as cidades em busca de uma vida melhor. Centros como de São Paulo, Rio de Janeiro, alguns conseguiram se empregar nas fábricas, que ia surgindo pouco a pouco. Outros, porém, continuavam desempregados. Por isso que os trabalhos estáveis, mais seguros, eram dados aos imigrantes europeus, preferidos pelos empresários daquela época, por questão da sua cor e origem. E aí muitos desses libertos viviam de fazer bico, em troca de pouco dinheiro. Na questão do dia a dia, predominava o racismo e a violência policial, que os impedia de circular livremente pelas ruas ou de praticar suas religiões. Então, nesse cenário, nesse contexto, do pós da abolição, é que vai surgir a imprensa negra. O que vai se surgindo é devido a uma necessidade. Temos aqui a imagem afrodescendentes libertos, uma foto, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, de 1900. Aqui são aqueles libertos que foram morar em terras abandonadas, ou que o proprietário não fazia uso delas, e tinha a vida mais simples possível. Casinha simples, e cultivava o que poderia cultivar e criava alguns animais para uma economia de subsistência, muita pobreza. Nós vamos agora passar aqui e falar sobre a imprensa negra que vai surgir nesse cenário. Antes e depois da abolição, a comunidade negra nunca deixou de lutar por direitos. Então, eles passaram a criar jornais próprios, e um deles destacamos aqui a chamada imprensa negra. Essa imprensa negra aqui vai criar os primeiros periódicos. Nós temos aqui o 13 de maio de 1888, a Pátria, 1889, o Exemplo, 1892. Temos aqui o Baluarte, 1903, a Pérola, 1911. Então, são alguns periódicos que são publicados por essa imprensa negra. E nas primeiras décadas do século XX, o tema predominante desses jornais era a denúncia do racismo, da falta de oportunidade e da violência experimentada pela população negra brasileira. Então, não apenas no Brasil, mas em várias partes do mundo, os negros foram muito maltratados. E esses jornais publicavam também materiais sugerindo comportamentos à população negra, estimulando sua autoestima e valorizando suas formas de associação e participação política. E nós temos aí, mais abaixo um pouco, os negros se encontravam em salões alugados para bailes onde exibia suas danças, elegância de gestos e modos que convinha aos homens e mulheres de cor. Era assim a linguagem da época. Então, a gente vê aqui uma segregação racial, um distanciamento social nesse Brasil do início final do século XIX, início do século XX. Então, temos aqui a imagem, essa imagem aqui, redação do jornal Clarim da Alvorada, década de 1920. Vamos agora para outro tópico, a cultura afro-brasileira no pós-abolição. Essa questão cultural. Temos aqui o texto que vai falar sobre esse momento de escravidão na história do Brasil. Vamos agora para a Frente Negra Brasileira. Em 1931 foi fundada a Frente Negra Brasileira, FNB. Foi um movimento nacional de luta
contra o racismo. Os seus fundadores foram Francisco Lucrécio, Raul Javiano e José Corrêa Leite. Eles eram todos negros e lutavam pelos seus direitos, o direito do seu povo. Então, a sede da entidade ficava na Liberdade, bairro do centro de São Paulo. Então, mais à frente, anos seguintes, em pouco tempo, a Frente Negra reuniu cerca de 6.000 filiados espalhados por vários estados brasileiros. E seus dirigentes resolveram, então, transformá-la em partido político. Nós temos aí em 1936 os Frente Negrino. Então nós temos aí em 1936 os Frente Negrinos tiveram seu pedido aprovado. Não chegaram, porém, a disputar as eleições, mas em 10 de novembro de 1937 Getúlio Vargas instalou no país uma ditadura, mandando fechar todos os partidos políticos, entre eles a Frente Negra Brasileira. Uma das conquistas da Frente Negra Brasileira foi o direito desses afrodescendentes de fazerem parte do movimento. Uma das maiores vitórias dessa entidade na luta contra o racismo foi ter conseguido colocar 400 afrodescendentes na Força Pública de São Paulo, que até então nunca tinha aceitado negros em seus pelotões. Uma das primeiras conquistas que temos aqui, além da imprensa negra brasileira. Então temos aqui uma imagem, fotografia aqui, que mostra aqui pelos uniformes, a presença negra na Força Pública de São Paulo. Vamos agora no que diz respeito ainda à cultura. Teatro Experimental do Negro, 1944-1968. Os negros também lutaram por sua inserção no mundo da cultura. Em 1944 foi fundado no Rio de Janeiro o Teatro Experimental do Negro. Nós temos aí um texto de Petrônio Dominiques, que fala sobre a nova abolição. Vamos prosseguir. Agora vamos falar sobre o segundo personagem, os indígenas na República. Então, a questão dos indígenas na República, temos agora os indígenas na República. Então, com a proclamação da República, ocorreu uma mudança importante na abordagem da questão indígena. O indianismo, que viu o indígena como, abre aspas, bom selvagem, fecha aspas, foi deixado de lado. A República, nesse primeiro momento, não olhou para o indígena, e sim para a figura como a do Tiradentes e a dos Bandeirantes. Tiradentes por quê? Tiradentes se opôs à monarquia e, como a República precisava de um herói, ele foi escolhido. E aí, alçado o status de herói, passou a simbolizar a jovem República e a ruptura com o nosso período, nosso passado imperial. Já esses bandeirantes, que eram os paulistanos, que caçavam os índios, foram transformados em heróis, figura decisiva para a expansão e a formação do território do Brasil. Esses bandeirantes, na verdade, perseguiram. Era caça aos índios, caça também aos escravos fugitivos. Mas aí, a questão, quando se fala do desenvolvimento, de avanços, eles são apresentados como heróis. Mas foram bastante cruéis aos índios e aos escravos fugitivos,
tanto a serviço dos senhores latifundiários. No campo econômico, o avanço das fazendas de café rumo ao interior vinha se fazendo por meio da tomada das terras e das vidas de milhares de indígenas. Na época, alguns homens públicos chegaram a defender o extermínio dos indígenas para que abre aspas, civilização, fecha aspas, pudesse triunfar. Mas para a maioria dos pensadores do início do século XX, a questão indígena era um problema nacional e precisava ser resolvida. Daí a necessidade das lutas, né? E uma das primeiras lutas, as primeiras decisões que vão favorecer aos povos indígenas foi a criação pelo governo do Serviço de Proteção aos Índios, o SPI, criado em 1910, que tinha como função prestar assistência aos indígenas. Essa era a primeira vez que o governo brasileiro interferia na questão indígena. Até então isso nunca tinha sido reconhecido e valorizado. E aí nós temos o Estado brasileiro, povos indígenas e o Marechal Cândido Rondon. Por sua habilidade no trato com os povos indígenas do Mato Grosso, o Marechal Cândido Rondon, 1865-1958, foi convidado para dirigir o SPI, o Serviço de Proteção Indígena. E a principal meta era a integração total do indígena à nação brasileira. E aí a proposta, os passos que Rondon defendia era atração, pacificação e civilização. Temos aí uma fotografia do Marechal Cândido Rondon com um grupo de mulheres indígenas fazendo a amostragem do funcionamento de um relógio. Foto de 1957. Os indígenas na era Vargas, dos anos 1930 e 1940, uma onda de nacionalismo atravessou o continente americano e levou a uma revalorização da figura do indígena em vários países, e entre eles destacamos aqui o México e o Brasil. Esse novo olhar para os povos indígenas se fez presente na Constituição de 1934. Foi a primeira Constituição brasileira a citar o indígena e a tratar de seu direito à terra. Então, nós temos aí a continuidade do SPI, Serviço de Proteção Indígena. Nós temos aí uma fotografia de 2014, indígena da etnia Pataxó, na abertura dos 8º Jogos Indígenas, Porto Seguro, Bahia. Então, vemos a luta dos indígenas, seus direitos à terra, seu espaço, a sua preservação do território indígena. Isso até nossos dias tem sido uma luta dos povos indígenas, né? Então nós temos aí agora o próximo personagem, terceiro deste vídeo, deste capítulo também, o movimento de mulheres. A partir do advento da República, também as aspirações das mulheres foram mudando de forma significativa. As mulheres passaram a reivindicar o acesso pleno à educação, indispensável à autossuficiência econômica e o direito de voto de serem eleitas, e indispensável à cidadania plena. E aí a Constituição de 1891, no entanto, negou esse direito. E aí, em 1910, criado e fundado pelas mulheres, uma líder, Deolinda Daltro, fundou o Partido Republicano Feminino. Em 1910 e 1917, ela organizou uma passeata com 84 mulheres no centro do Rio de Janeiro,
fato que surpreendeu a muitos. Mostrando aqui os movimentos das mulheres em prol do seu espaço na sociedade brasileira. Vamos aqui, avançando um pouco, nós temos aí para refletir a Potiguar Nícia Floresta, precursora do feminismo, no Rio Grande do Norte. Temos aí um texto para refletir. E nós vemos aí a seguir Berta Lutz na luta pelo voto feminino, a questão da mulher no cenário político. É nesse contexto que a feminista Berta Lutz chega da Europa em 1918 disposta a lutar pela emancipação da mulher no Brasil. Então, temos um texto aí que faz a gente refletir sobre essas lutas. E em 1932, o Brasil finalmente ganhou um novo Código Eleitoral. Estabeleceram-se no país o voto secreto e o voto feminino. Com isso, o Brasil tornou-se o segundo país da América Latina, depois do Equador, a estender às mulheres o direito de voto. Para somente a incorporação desse princípio à Constituição, que só seria votada em 1934. Então, tudo isso graças às pressões feministas, corando uma luta de décadas, na luta dos seus direitos, em prol dos seus direitos. Vamos prosseguir. Nós temos aí os anos dourados, 1945, 1960, e um texto para refletir. Texto de uma sociedade conservadora e de uma conservação das mulheres. E nós temos aí agora uma revolução que vai acontecer a partir dos anos 60, 1960. Então, o surgimento da pílula anticoncepcional, o uso da minissaia e calça Saint-Tropez. Então, aqui é o cenário feminino agora na questão dos anos 60, enquanto os negros lutavam por direitos que a sociedade lhes negava, as mulheres também mostravam sua força. Então, desde o final da Primeira Guerra Mundial, que aconteceu em 1914 e 1918, o movimento feminista vinha mobilizando milhões de mulheres no mundo. E aqui, em 1960, a libertação ao público da pílula anticoncepcional marcou o início de uma verdadeira revolução sexual. A pílula passou a ser vendida livremente em qualquer farmácia, permitindo a mulher decidir se engravidava ou não engravidava. Segundo o texto aqui comenta que a mulher passou a ter uma revolução sexual. A mulher passou a praticar mais sexo, porque a pílula era anticoncepcional. Então nós temos aí uma imagem, um modelo de minissaia, 1967. E aí nós cheguei ao final deste capítulo, mostrando as lutas dessas três personagens, das três classes, os negros, os indígenas e as mulheres. A luta pela sua emancipação, pela sua liberdade, pelos seus direitos, cidadania, e podermos viver livremente. Então, nós temos aqui a seguir atividades, retomando, questão 1, 2, questão 3, 4, A, B, C e D, e finaliza aqui a parte da atividade. Então, e aí na frente nós temos aqui leitura e escrita em história, voz do presente, destaque para duas mulheres que fizeram sucesso. Nós temos aqui à esquerda Ruth de Souza, primeira atriz negra a subir no palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Foi uma atriz global. E aqui ao lado nós temos
Aqui à direita, a atriz, poetisa e cantora Elisa Lucinda. Então, fecha-se este capítulo com a luta fecha-se esse capítulo com essas lutas que contribuíram para o desenvolvimento da sociedade brasileira. Então, muito obrigado por estar comigo até o final deste vídeo e te aguardo na nossa próxima videoaula. Deus te abençoe em nome de Jesus.